Você não tem porque não pega. O que é apropriação pela fé? Você pode pegar o quanto quiser. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esta terra por mais de uma razão. Algumas pessoas acreditam que ele só veio para nos salvar de nossos pecados, mas não é verdade. Sabemos que ele também veio para destruir as obras do diabo, conforme diz a passagem no início da mensagem. Outra importante razão pela qual ele veio, e que muitos cristãos não sabiam, foi para nos mostrar o Pai. Devemos entender que o conceito de Deus como Pai não existia na mente daqueles que estavam debaixo da velha aliança. Na verdade, considerar Deus como Pai era classificado como blasfêmia. Essa é uma das razões pelas quais os fariseus se iraram com Jesus muitas vezes. Ele se dirigia a Deus como seu Pai, e na oração do Pai Nosso disse aos seus discípulos para fazerem o mesmo. Como Jesus veio para nos revelar o Pai, devemos nos lembrar de que tudo o que ele fez expressou o coração do nosso Pai do céu. Jesus disse em João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 16, Paulo confirma essa verdade quando diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Se você realmente quiser reconhecer a natureza e o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus. Você descobrirá que ele amava compassivamente os pecadores, os fracos e os perdidos. Ele não condenava as pessoas, ele se importava com elas. Hoje vamos falar de uma passagem que vai falar fortemente contigo. Por isso assista até o final essa mensagem. Uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e peixes, que encontra-se em João 6. Para abordar essa passagem e falar poderosamente ao seu coração, foi necessário essa introdução, para que fique claro em sua mente que vemos o Pai em tudo que Jesus fez. Portanto, ouça atentamente essa maravilhosa passagem de João, capítulo 6, versículos 1 a 13. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse Jesus a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Uma pergunta muito importante para respondermos através desta passagem: por que Jesus multiplicou a comida? João não nos disse diretamente por que ele fez isso, mas na multiplicação relatada em Mateus temos o motivo. Em Mateus capítulo 15, versículo 32, diz assim: Jesus chamou aos seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus os alimentou simplesmente porque teve compaixão. Lembre-se aqui que estamos falando de uma provisão natural, de coisas materiais. Essa passagem não está falando de coisas espirituais. Quando Jesus vê sua necessidade material, meu irmão e minha irmã, ele se compadece, o que expressa também o coração do Pai, como foi dito no início da mensagem. A provisão de Deus para nós não é motivada pelo que normalmente motiva os homens. Nós damos porque vemos uma necessidade. Deus dá porque Ele é generoso. Sua provisão é um reflexo do seu caráter bom e generoso. No Salmo 68, 10b diz: em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Ele dá porque Ele é bom e não porque necessitamos. Que isso fique claro em seu coração. Se não estivermos convictos da bondade de Deus, como conseguiremos crer em sua generosa provisão? Meu irmão, minha irmã, todos os recursos do céu estão disponíveis para que nós o peguemos. Podemos pegar o quanto necessitarmos para nós e para o cumprimento do propósito de Deus nesta terra. Deus já decidiu, meu irmão, minha irmã. Não importa se vemos ou não a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. Deus já decidiu ser generoso. Olha o que diz o versículo 5 e 6 de João 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Embora Jesus tenha perguntado a Filipe onde comprariam os pães, o versículo 6 nos mostra que ele estava apenas testando-o, pois já tinha decidido ser generoso. Deus já decidiu que a generosidade dele pertence a você. Coloque isso no seu coração e na sua mente. A escolha é totalmente sua, é totalmente nossa. Se Deus já decidiu ser extraordinariamente generoso na vida de seus filhos, então por que tantos cristãos que amam tanto a Deus estão passando necessidade? Preste muita atenção a partir de agora, meu irmão, minha irmã. Se essa revelação entrar no seu coração hoje, a sua vida com relação à provisão pode mudar radicalmente. Olha o que está escrito no versículo 11 de João 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, ou seja, desejaram, e fez o mesmo com os peixes. A Bíblia diz que a comida foi distribuída às pessoas de acordo com o quanto desejaram, não com o quanto necessitavam. Lembre-se que Jesus nos mostra o coração do Pai. Portanto, o Pai disse que todos podiam receber o quanto quisessem.
Portanto, não podemos culpar Deus se não houver provisão abundante em nossa vida. Os únicos culpados somos nós. A falta de provisão não tem nada a ver com Deus, mas sim a culpa é nossa, por causa da falta de revelação, de entendimento e de fé na obra consumada da cruz. A frase "tanto quanto desejaram" no original significa estar decidido ou determinado a pegar grande quantidade. Jesus aqui não decidiu quanto cada pessoa pegaria. Ele não deu um pãozinho, um peixinho para cada um. A decisão cabia totalmente a eles. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, que entre aquela multidão havia pessoas com diferentes mentalidades. E em seu coração acreditavam de forma diferente. Se houvesse alguém naquela multidão com mentalidade de pobreza, provavelmente teria ficado pedindo um pouco, enquanto os pães e peixes eram distribuídos, esperando conseguir algumas migalhas, e só receberia isso. Alguém também no meio da multidão, com a autoimagem ruim, que acreditava não ser digno, também teria recebido muito pouco. Alguém sem fé, que temesse pegar com ousadia, também teria recebido muito pouco. Mas, irmão e irmã, talvez houvesse alguém naquele povo que dissesse a si mesmo: eu vou pegar mais que todo mundo, eu vou comer até ficar cheio, depois vou levar um pouco para meus amigos e vizinhos, e então vou vender o que sobrar no mercado, não vou desperdiçar nada. E essa pessoa teria tido abundância, porque teria pego tudo isso. Jesus refletia nosso Pai generoso, e ele não decidiu o quanto cada um receberia. Cabia a cada pessoa decidir. A dolorosa realidade que enfrentamos em nossas vidas é que o fato de haver muita ou pouca provisão em nossa vida não tem a ver com Deus, mas depende do estado do nosso próprio coração. Sempre teremos o que o nosso coração acredita. Na gramática do idioma original em que essa expressão foi escrita, ela está na forma ativa e significa o quanto você pegar e continuar pegando. Meu irmão, minha irmã, eu estou plenamente ciente de que muitas pessoas pelo mundo têm abusado da mensagem da prosperidade. Muitos têm usado o dinheiro para lucro pessoal, movidos por muita ganância, e permitiram que o seu coração fosse tomado pelo amor ao dinheiro. Contudo, isso não nos dá o direito de rejeitar ou alterar a palavra de Deus. Deus é o Pai que disciplina seus filhos, e não cabe a nós fazer isso ou julgar ninguém. Um dia, todos nós estaremos diante de Jesus e prestaremos contas pessoalmente de nossa vida. Outro aspecto maravilhoso dessa história é que Jesus os fez sentar antes de pegarem a provisão material. Como vemos no versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Creio que isso fale de entrarmos em seu descanso. Não conseguiremos experimentar a provisão abundante de Deus se ficarmos agitados orando, pedindo e implorando por ela. Devemos entrar no descanso da sua obra consumada, confiando em sua bondade, com plena segurança em nosso coração de que isso é o que ele deseja para nós. Escute isso atentamente, meu irmão, minha irmã. Jesus não viveu na terra usando sua divindade e seu poder divino para operar milagres. Ele fez os milagres como homem pela fé. Portanto, se crermos, também poderemos fazer obras maiores do que ele fez. Ele disse isso.
Nesta história, ele nos mostrou o que é apropriação pela fé. No versículo 11, vimos que ele simplesmente pegou os pães e os peixes. Ele expressou a sua fé. Depois agiu movida por ela, crendo plenamente na provisão de seu Pai. Se você realmente gostaria de viver da forma que falei até agora, você precisa fazer algumas escolhas importantes na sua vida. Em primeiro lugar, liberte-se da incredulidade do seu coração. Primeiramente, você deve se livrar da incredulidade do coração e aprender a viver através da apropriação pela fé. Segundo lugar, o que você quer? Em segundo lugar, você deve decidir o que realmente quer. Você está satisfeito com seu estilo de vida neste exato momento? O que você realmente quer do fundo do seu coração? Quanto você quer? Você quer simplesmente sobreviver? Se for, então é o que você terá. Quando terminar de responder essas perguntas, anote a sua decisão. Eu tomei uma decisão, meus irmãos e irmãs. Eu, Vinícius Leandro, decidi ter milhões para distribuir ao reino de Deus, para missões, para evangelistas, para projetos sociais, para ajudar pessoas carentes e sofridas, para construir casas para os pobres e para não ter que me preocupar com minha provisão pessoal, mas viver a minha vida sem ter que pensar no meu sustento diário e desfrutar da bondade de Deus. Terceiro lugar, posicione-se. Em terceiro lugar, você também precisa se posicionar. Posicione-se com ousadia e declare: eu me posicionei para receber todos os recursos do céu que me pertencem em Cristo. Deus disse que eu poderia pegar o quanto quisesse, então não vou me preocupar com as finanças, mas terei provisão abundante para desfrutar da bondade de Deus e ser generoso em todas as ocasiões. Ao menos que você se posicione ativamente para receber o que Deus já lhe deu, você não experimentará isso. Quarto lugar, renuncie à pobreza. Em quarto lugar, você deve renunciar, rejeitar e recusar a pobreza. Declare que ela não tem legalidade para estar em sua vida. Quinto lugar, declare que a obra consumada da cruz já está concluída, consumada. Cristo já pagou por sua provisão. Continue declarando que ela já está pronta de acordo com a obra consumada da nova aliança. A partir de hoje, não dependerá apenas de você. Lembre-se, está consumado. E você pode pegar o quanto quiser. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus misericordioso, que esta mensagem seja clara nos corações. Espírito Santo, revela a verdade no coração dos meus irmãos e irmãs, pois só ela liberta. No dia de hoje, tiramos toda a incredulidade do nosso coração. Nos posicionamos, renunciamos à pobreza e declaramos que a obra consumada da cruz já foi concluída. Cristo pagou por nossa provisão. Está consumado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração que Jesus fez especialmente para nós, cristãos. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem
uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esta oração é especial, pois foi feita pelo próprio Senhor Jesus por todos os que nele creem, como Salvador e o seguem. Esta oração está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, e é chamada oração sacerdotal. Ela foi proferida por Jesus após a última ceia, antes da agonia experimentada por ele no Getsemane. Trata-se de uma intercessão não somente pela vida dos discípulos, mas também por todos que futuramente viessem a crer nele. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sustentado pelas orações de alguém? Durante muito tempo, minha vida foi sustentada pela oração de minha mãe. E eu entendi o quanto é importante a oração de intercessão. Às vezes, as lutas são tão grandes que pensamos que não vamos conseguir superá-las. Mas é nessa hora que devemos colocar a nossa fé em ação e acreditar no Deus que faz o impossível. Se você está passando por uma crise em alguma área da sua vida, entregue o seu coração a Jesus e entenda que você já tem tudo dentro de você para vencer seus problemas. E nunca se esqueça disso, você não está sozinho. Mesmo que você não tenha pessoas à sua volta para pedir ajuda, fique em paz, porque antes mesmo de você nascer, Jesus orou por você. Isso mesmo. A Bíblia diz que pouco antes de Cristo dar a sua vida na cruz, em favor dos pecadores, ele fez uma oração de intercessão, não somente pelos seus discípulos, mas por todos que um dia creriam nele. Então, se você se arrependeu de seus pecados e recebeu Jesus como seu único Salvador, esta oração foi feita para você. Abra o seu coração e ouça até o final para você entender quais foram os principais motivos pelos quais ele orou. Em João capítulo 17 está escrito: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo que tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem.
e agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Perceba que Jesus não pediu somente que o Pai nos protegesse do mal, nos ajudasse a viver em santidade e que vivêssemos em comunhão com Ele, mas principalmente que preservássemos o amor e a união entre os irmãos. A unidade é muito importante, porque Jesus disse que as pessoas saberão que somos seus seguidores se amarmos uns aos outros. João 13:35. Eu sei que todos nós temos falhas e nem sempre iremos concordar com as atitudes e opiniões dos outros, mas ainda assim precisamos viver em união. Deus não está pedindo nada que Ele já não tenha feito. Se Ele pode tolerar nossos erros, por que não posso tolerar os erros dos outros? Se Deus não exige a nossa perfeição, por que devemos exigi-la dos nossos irmãos? Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós quando esteve aqui neste mundo. Essa oração retrata o tamanho do amor que tens por nós. O Senhor é nosso maior exemplo de vida. Ensinou a todos nós como viver, como nos comportar, como orar. E ainda o Senhor está vivo em nós. O Senhor vive em nós e nós vivemos em Ti. Oh glória, quanta alegria! Nós nesse momento agradecemos pelo sacrifício de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Acreditamos no seu sacrifício. Acreditamos, Senhor, e seguimos cheios de fé, de graça, de força e de coragem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
vai valer a pena. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que palavra poderosíssima! Em outras traduções diz: peso eterno de glória incomensurável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação que você está passando hoje é leve, por pior que possa parecer, comparando com a glória sem medidas que está por vir. Demais, não é? Paulo é um grande exemplo para nós. Ele enfrentou sofrimentos, aflições e angústia ao pregar o Evangelho. Mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez de nossa meta final. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram o seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda tristeza desaparecerá. É fácil desfalecer e desistir. Todos nós enfrentamos problemas em nossos relacionamentos ou em nosso trabalho que nos levam a pensar em parar. Em vez de desistir, ao ser alcançado pela perseguição, Paulo concentrou-se em sua força interior, que vinha do Espírito Santo. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje. É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. Nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Devemos perceber que existe um propósito em nosso sofrimento. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Primeiro, lembram o sofrimento de Cristo por nós. Segundo, afastam o orgulho. Terceiro, levam-nos a olhar além desta vida. Quarto, dão oportunidades para provar nossa fé aos outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Veja as suas dificuldades como oportunidades. Em 1 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa maior esperança, quando estamos experimentando uma enfermidade terrível, perseguição ou dor, é a certeza de que esta vida não é tudo o que há. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Ore comigo assim: Senhor, me renovo dia após dia, mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis. Entendo, Pai, que as tribulações que vivo hoje são pequenas, perto das medidas de bênçãos que virão. Me mantenho firme e forte. Me concentro, Senhor, na força que está em mim, através da ação do Espírito Santo. Renovo o meu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Entendo que o Senhor se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte serei através da sua graça. Entendo que existe um propósito em todo esse sofrimento.
Continuarei a lutar o bom combate até o final e buscarei com todas as minhas forças a oportunidade de viver a eternidade, onde não haverão mais dores e sofrimentos. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja honesto com Deus e receba misericórdia. No Salmo 26, versículos 6 e 7 diz: Lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Cada manhã precisamos estar limpos para nos aproximarmos de Deus. Se há algo de errado entre nós e Deus, quando tentarmos orar e entrar na presença dele, isso nos impedirá até que lidemos honestamente com o assunto. Deus quer que confessemos nossas falhas. Não gostamos de lidar com a nossa própria carne. Isso causa desconforto, mas precisamos fazê-lo. A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas desculpas nos mantêm no engano. Uma desculpa é uma justificativa recheada com uma mentira. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Honestidade com Deus nos tornará livres para desfrutarmos uma vida maravilhosa. Um grande exemplo de desculpas e falta de honestidade foi o povo israelita na ocasião da sua libertação da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles não zelaram para a aliança que tinham com Deus. No livro de Salmos 25:10 diz: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os israelitas ficaram no deserto porque não entendiam que os seus pecados eram a causa de seus próprios problemas. Eles acusaram a Moisés, a Deus e a tudo mais por seus sofrimentos. Eles se recusaram a assumir a responsabilidade por seus pecados, e sua indisposição em se arrepender os impediu de entrar na terra da promessa. Quando você falar com Deus, certifique-se de que pediu perdão. Em 1 João 1:9 diz: Se nós admitirmos que temos pecado e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Arrependa-se pela manhã para desfrutar a misericórdia, o perdão e o amor de Deus durante todo o seu dia. Ore comigo assim: Senhor amado, nesse dia entro em sua presença para pedir perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Revela meu pecado, Senhor. Quero entrar na sua presença limpo. Não quero nada de oculto, Pai, em nosso relacionamento. Desejo a cada dia ganhar a sua confiança como filho e criar mais intimidade contigo. Sei que sou falho, mas buscarei a cada dia fazer a sua vontade e ser um filho obediente. Desfruto, Senhor, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba as dádivas de Deus e abunde em graça. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que vantagem há em termos um copo com água se não pudermos bebê-lo? Nossa sede não será saciada até que o façamos.
Jesus disse em João 7,37: Se alguém está com sede, venha a mim e beba. Ele disse que se tivermos qualquer tipo de necessidade, teremos de lhe pedir o que queremos, e então o receberemos. As boas coisas de Deus estão disponíveis para aqueles que simplesmente se rendem a Ele e aceitam suas bênçãos e sua misericórdia. As pessoas pedem perdão a Deus, mas se esquecem de dizer: recebo o perdão agora mesmo, creio que estou perdoado. A misericórdia é um dom gratuito. Você não consegue obtê-la por meio das suas realizações. Não pode merecê-la e nem comprá-la. A única coisa que você pode fazer é recebê-la. Apenas humilhe-se e aceite o perdão de Deus. O desejo do Senhor é que nos abundemos em sua graça. Em 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Obter é conquistar algo por meio de luta e esforço. Mas a palavra receber significa agir como receptáculo e simplesmente apropriar-se do que é oferecido. Podemos receber misericórdia, graça, força, perdão e amor de Deus. Este é um novo dia e a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Podemos ter um começo novo em folha hoje. Permita que a misericórdia de Deus o fortaleça e o cure antes de começar a sua rotina. Receba seu poder curador e deixe sua graça operar em você. Hoje pode ser um dia vivido de forma fácil, se você depender da graça de Deus para fazer o que Ele o chamou para fazer. Ore comigo assim: Tenho sede de ti, Senhor, e a cada dia que passa, fico mais insaciável da sua presença. Minha vida, Pai, está muito conturbada. Meus relacionamentos estão destruídos, minha vida financeira falida e minhas emoções estão muito abaladas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude na caminhada e me direcione em meus passos. Recebo a sua graça, sua misericórdia, sua força e seu amor no dia de hoje. Me coloco à sua disposição, Senhor, para que eu seja um veículo de graça na vida de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Obrigado por tudo o que tens feito em minha vida, mesmo eu não sendo merecedor. Continuo firme e forte, perseverando, mesmo que minhas circunstâncias não sejam boas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.